Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rômulo Barroso, professor do Laboratório de Anélida da Universidade Federal da Bahia e que durante esse período de distanciamento social resolvi produzir pequenos vídeos sobre a vida e a obra de Charles Darwin. Esse vídeo é sobre a passagem de Darwin por Edimburgo, na Escócia, para onde ele foi mandado pelo seu pai para tentar cursar medicina e lá esteve entre 1825 e 1827. Embora curto, a passagem de Darwin por Edimburgo foi extremamente relevante para sua formação. Foi durante esse período que Darwin participou de sua primeira sociedade científica, a Plinian Society. Também foi durante esse período que Darwin foi formalmente introduzido à história natural. E para fechar com chave de ouro a passagem de Darwin por Edimburgo, foi durante esse período que Darwin realizou as suas primeiras descobertas científicas. Então, vamos ver como isso aconteceu. Em 1825, Charles Darwin tinha 16 anos e foi enviado pelo seu pai, Robert, junto com seu irmão Erasmus, para cursarem medicina em Edimburgo, na Escócia. Robert Darwin estava extremamente insatisfeito com o desempenho de Charles na Shrewsbury School, mas ele realmente acreditava que Darwin poderia se tornar um bom médico. Charles e Erasmus ficaram extremamente excitados com a possibilidade de morarem juntos em Edimburgo e fizeram uma série de planos para quando esse momento chegasse. Menos de um ano após chegar em Edimburgo, Charles Darwin começou a desanimar da medicina. Segundo o próprio Darwin, esse desânimo começou ao presenciar 2 cirurgias, que de fato ele nem presenciou até o final, e relatou que esses episódios o atormentaram durante mais de um ano. De fato, Darwin não era muito bom com sangue, e mesmo após a idade adulta, tinha dificuldade para realizar curativos em simples feridas de seus filhos. Ao longo desse desânimo com a medicina em Edimburgo, Charles Darwin se viu obrigado a desenvolver novos hábitos e novas distrações. Um desses hábitos foi a leitura de livros de zoologia e história natural que Darwin pegava na biblioteca da universidade e os lia em casa enquanto matava as aulas de medicina. Segundo os registros da biblioteca, Darwin foi um dos alunos que mais pegou livros durante esse período. Um outro hábito que Darwin desenvolveu nesse período foi o da caça, e Darwin se tornou um exímio caçador. Um bilhete da época encontrado relata o abatimento de 200 animais, entre fazões, lebres e perdizes, em um período de 2 meses durante a temporada de caça, o que significa uma média de abatimento de 3 animais por dia durante esse período. Um outro hábito que Charles desenvolveu nessa época foi o consumo de rapé, que o acompanhou ao longo de quase toda a sua vida. Mesmo após 30 anos, ao longo da produção de O Origem das Espécies, as pausas de trabalho eram acompanhadas por fungadas em um bom rapé. Charles já estava bastante inclinado em abandonar a medicina, mas tinha muito medo de contar isso ao seu pai, pois não sabia como ele reagiria. Um dos motivos que fortaleceu e impulsionou essa decisão de Charles foi a noção que ele teve do quão rico ele era e de que não precisaria trabalhar para se manter. Mais tarde, Charles lembrou da seguinte maneira esse episódio: "Me convenci a partir de pequenas circunstâncias que meu pai me deixaria bens suficientes para subsistir com algum conforto, embora nunca imaginasse que viria a ser tão rico quanto sou. Isso foi suficiente para interromper os esforços que vinha fazendo na medicina." Foi justamente nesse período que Darwin teve a sua introdução formal à história natural. Ele se matriculou na turma de Filosofia da Zoologia do professor Robert Jameson. Jameson havia traduzido o livro de Georges Cuvier, The Essays of the Theory of the Earth, nos quais Cuvier apresenta seus conceitos de extinção e fossilização. Ou seja, Darwin estava sendo apresentado a conceitos que foram extremamente importantes ao longo de sua carreira. Um dos eventos importantes da época de Edimburgo foi a participação de Charles na Plinian Society. A Plinian Society era uma pequena sociedade formada basicamente por alunos
que se reuniam nos porões da universidade. Embora tivessem cerca de 100 inscritos, as reuniões a que Charles participou contavam com cerca de 25 pessoas. E Charles participou de 18 das 19 reuniões possíveis, onde eram discutidos artigos de história natural. Uma figura notável das reuniões da Plinian Society era o professor Robert Grant. Grant havia se formado como médico em 1814 em Edimburgo e, após estudar com Cuvier e Saint-Hilaire em Paris, voltou para Edimburgo e foi contratado em 1824 como professor de invertebrados. Robert Grant, naquela época, já era um evolucionista, fã de Erasmus Darwin e de Lamarck também. Além disso, Grant era um estudioso de invertebrados marinhos e se tornou o primeiro orientador de Charles Darwin. Robert Grant introduziu a Charles Darwin a dissecção de invertebrados marinhos sob a água do mar e utilizando o microscópio. Certa vez, Robert Grant comentou com Darwin sobre as ideias de Lamarck, inclusive do seu avô. Darwin lembrou mais tarde que deu pouca importância àquele momento. Sob a orientação de Grant, Darwin chegou a fazer duas descobertas importantes. Uma delas é que os gametas da flustra, um briozoário, são capazes de se movimentar. A outra descoberta é que as pimentas do mar, umas bolinhas pretas que ficavam aderidas à alga, ao contrário de fazerem parte da alga, como se imaginavam, eram na verdade ovos de sanguessuga, da espécie Pontobdella muricata. Ou seja, foram as duas primeiras descobertas de Charles Darwin. No entanto, apenas 3 dias antes de Darwin apresentar suas descobertas perante a Plinian Society, Robert Grant as leu perante a Wernerian Society sem citar Darwin. Ou seja, é isso mesmo, Robert Grant apresentou as descobertas de Darwin como se fossem suas. Darwin ficou extremamente magoada e a relação com Grant nunca mais foi a mesma. Mais tarde, Darwin lembrou que naquele momento, ao ser introduzido à ciência, também estava sendo introduzido as vaidades dos homens da ciência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu para falar brevemente sobre a importância de Edimburgo para a carreira de Charles Darwin e agora é esperar o próximo. Se cuidem.